Olá, seja bem-vindo ao seu canal favorito, Mundo dos Efeitos. Este canal, Mundo dos Efeitos, é um canal que te fala de vários efeitos que acontecem no mundo. Que esses mesmos efeitos podem ser efeitos naturais, efeitos financeiros, efeitos espirituais ou ainda efeitos humanos. Hoje, o nosso mundo dos efeitos nos levou a um efeito diferente. Há um tempo atrás, nós falamos de um efeito que foi muito impactante, que foi o efeito Dunning-Kruger, onde aprendemos o impacto acerca deste mesmo efeito. Hoje falaremos de um efeito também impactante, que é o efeito placebo e efeito nocebo. Primeiro, antes de nós podermos responder, aí vai algumas perguntas para te fazer pensar um pouco acerca desse mesmo efeito. Já alguma vez você estiveste com uma dor de cabeça ou tiveste uma condição de doença e de repente você melhorou? Ou alguma vez você já teve uma doença ou alguma coisa e de repente você melhorou sem tomar nada? Ou talvez você piorou sem tomar nada? Então, se você quer entender a resposta, seja bem-vindo. Hoje falaremos destes dois efeitos importantes. Antes de nós avançarmos, há uma necessidade de nós podermos matutar a definição desses dois termos. O que é o efeito placebo? O efeito placebo é uma condição psicológica em que melhora os sintomas, uma condição clínica, quando há administração de uma substância ou de um tratamento sem um efeito farmacológico específico. E o que é um efeito nocebo? O efeito nocebo é quando a condição piora, ou é quando há administração de certa substância ou de um tratamento sem nenhum efeito farmacológico específico, mas a condição, em vez de melhorar, ele piora. Por isso que ele é o inverso de placebo. Placebo e nocebo são duas palavras inversamente proporcionais, porque têm efeitos diferentes. Vamos ver, por exemplo, como é que esses dois efeitos já funcionam no físico. O efeito placebo. Vamos imaginar que estás com uma dor de cabeça. E nessa mesma dor de cabeça, alguém te dá um exemplo de você poder colocar um pano úmido na cabeça. Esse mesmo pano úmido, depois de um tempo, você sente que a condição melhorou. Essa condição melhorou com o efeito placebo. Por que ele melhorou? Porque o teu psicológico produziu uma substância que funciona como um analgésico natural. Isto é, quando você tem positivismo, a condição tem tendência de melhorar, porque o teu psicológico já aceitou que tudo vai dar certo. E quando você usa o mesmo processo, dor de cabeça, usando um pano úmido, mas a condição piora, às vezes a tua condição psicológica tem problema. Ao invés de você pensar no positivismo, você pensa no negativismo. E quando você pensa no negativismo, a tendência do teu cérebro é projetar o organismo a funcionar de uma forma errada. Então, para nós podermos melhorar nossa condição, é necessário nós usarmos o efeito placebo e não o efeito nocebo. Um outro exemplo que também devemos ver, ou podemos ver, é quando é administrada uma certa medicação para ti. Vamos imaginar que tu estás doente. E por estar doente, o médico receita-te alguns comprimidos. E logo no teu psicológico você pensa que não vão melhorar. Então você está aplicando o efeito nocebo. Quando você, logo antes dos medicamentos, você já tem o positivismo que não vou melhorar, então isso é feito placebo. Qual é o conselho que nós trazemos hoje? Ao invés de você pensar no negativismo, pensa no positivismo. Porque o nosso cérebro tem a tendência de produzir substância poderosa. Porque a nossa consciência é o poder do nosso organismo. Logo, o nosso organismo é guiado pela nossa mente. Pensamos mais nas coisas positivas e não nas coisas negativas. Esse é o efeito que nós trazemos hoje, que é um efeito clínico.
o efeito placebo e o efeito nocebo. Sejamos mais placebos e não nocebos. Eu sou um placebo. E tu? És um placebo ou nocebo? Então, amanhã estaremos juntos com outro efeito. Que Deus abençoe. Obrigado.